23h30. Reprises às quartas e sextas, meio-dia. Convido a senhora. Amigo telespectador do canal TV Vila Imperial, canal 19, e amigos já do nosso programa Bastidores. Hoje, na nossa abertura, nós vamos mostrar... Não vamos mostrar nada, porque a abertura hoje será muito curta, e em função do tempo. Nós temos um programa um pouco maior e vamos privilegiar o nosso entrevistado de hoje. Então, para falar apenas poucas palavras da abertura, eu passo a me reportar ao programa de estreia em que eu falei que nós vamos fazer determinadas cobranças para que o nosso teatro, o Teatro Petropolitano, ofereça melhor conforto ao público para que possamos formar plateia. Então eu soube que o Teatro do Centro de Cultura não vai reabrir este ano, está em obras. E eu não sei, pelo tempo que está fechado em obras, deve ser uma obra monumental, eles devem estar reconstruindo o teatro, fazendo um novo teatro. O fato é que eu aproveito para fazer aquela cobrança antiga, já que as cadeiras são numeradas, que abra-se a sala de espetáculo pelo menos 15 minutos antes, para que o público não fique 1 hora em pé nas escadarias do Centro de Cultura, porque isso faz com que a pessoa não se anime a ir a teatro. E que, pelo amor de Deus, depois dessa obra fabulosa, que a cortina do Teatro Afonso Arinos abra e feche, né? Isso é o mínimo que se exige de um teatro. Bem, então vamos ao nosso quadro já tradicional, recordando, e saudosamente ele vai se despedir, porque vamos mostrar a última cena do meu musical O Sertão do Gonzagão. Neste momento, meu povo, para o amor e muita paz, é bom que todos evitem os pecados capitais. Tem a gula e a preguiça. Tem a preguiça e a ira. Tem a ira e a inveja. Tem a inveja e a avareza. A avareza e a luxúria. A luxúria e a soberba. Porém, para quem governa o país e esta cidade, existem 7 pecados que não permitem a igualdade. Somos um cisco no mar, desse Nordeste esquecido, onde a seca, a fome e a peste mata o povo desnutrido. Onde mulher pare filho que já nasce moribundo. Se o mapa é corpo de gente, amoramos no cu do mundo. Tá todo mundo na rua, tá todo mundo na praça. Morreu alguém conhecido? Aconteceu uma desgraça? Bem, para completar nossa festa, decoramos o poema. Tá na pontinha da língua, hein? Cada um declama um tema. Da festa faço questão, preciso participar. Escolha um verso para mim, pois eu quero declamar. Agora não dá mais tempo para o poema, frente. Se você não decorou, o que vai poder dizer? Se para decorar não posso, pode deixar, posso ler. Não estão em braille os versos e você não pode ler. Fui em busca de um milagre e o milagre aconteceu. Meu padrinho, Padre Cícero, minha promessa atendeu. Estou vendo com os 2 olhos, os olhos que Deus me deu. A pele do nordestino é de cor indefinida, pois ele vem de uma raça ainda desconhecida. E vou provar o que digo, mostrar que tenho razão. Não é branco, nem é preto,
nem índio, nem mameluco. Às vezes fica amarelo, na certa de inanição, em paludismo barato, a preço de ocasião. O nordestino tem raça, embora que muito rara. É feita de um cruzamento fundamentado em feitiço. Filho de branca com sol, o nordestino é mestiço. Carne de sol com farinha, seu prato favorito. Desconhece o hot dog, pois compra ele, é amigo. Nunca comeu caviar para não ser subversivo. Só come para trabalhar, porque quer ser subnutrido. Não gosta de esbanjar, pois é homem precavido. Só come para não morrer. Nunca vive para comer, pois sempre ouviu dizer que homem vale por dois quando é homem prevenido. Da maneira que se veste, prova ter evoluído. Pouca roupa, quase novo, mostra ser muito sabido. Descobriu o sábio Bob, com base na estatística, que o Nordeste é o pioneiro da seita naturalista. O filho do nordestino já vai para a escola estudar, já vai aprender a ler, para o pai história contar. Já vai poder escrever, e inteira reivindicar. E se as regras não mudar e o bem lhe suceder, quem sabe um dia votar. O governo paga tudo, dá merenda e proteção para ajudar no progresso de manter rica a nação. Mas pois é, não confundir com a matriz do nosso rico patrão. Eles vão aprender direitinho tudo sobre a nossa história e guardar direitinho o nome dos responsáveis por tudo que somos agora. Todos têm a sua terra, rica terra a cultivar. São 7 palmos para baixo, só tem mesmo. Vivem plantando uns aos outros e esperam um dia plantar. Prefere dormir em rede, está mais acostumado. Não quer colchão de espuma, vive melhor pendurado. Para que dormir no chão firme, se não sente segurança? A rede fica no alto, o alto tem esperança. Nem só de trabalho vive o nosso herói do sertão. Também tem o seu momento de sadia diversão. À noite pega a cabocla e, na rede a embalar, se diverte por momentos, na hora de bloquear. No chão tem 9 crianças que Deus ajuda a criar. Não há melhor diversão, nem mais antiga. Não. Deus do céu, por que tamanha
magistral e melodia imortal, este é o nosso final. Para o nosso musical. Eu te asseguro, não chores não, eu voltarei, Eu gostaria de pedir um aplauso para os nossos artistas, que o aplauso é o melhor pagamento. Lili Eneli Casamassa. Sônia Cabral Dinda. Florinda Flor Florisbela Nascimento. Maria das Graças, Regina Godoy. Maria do Carmo, Marina Ramos. Juve, Geraldo de Souza. Seu Monô, o delegado, Hugo Miller. Seu Malau, o prefeito ladrão, Ivan Rakbach. E finalmente, Epaminondas Seguinho, a revelação como aluno, foi o primeiro aluno da turma, 3 ou 4 anos, ainda garoto, Lucas Torres. Eu esqueci do quadro de propósito, que ele rouba o dinheiro do Zeguinho, uma sacanagem. Um dos atores mais experientes de Petrópolis, Padre João Lúcio Ricardo. Nós ensaiamos 8 meses, mas eu acho que mais 8 essa peça vai ficar um espetáculo. Que ainda teve falhas. Muito obrigado pela presença. Espero contar com vocês numa nova apresentação do nosso grupo. Muito obrigado. E agora vamos para o outro quadro tradicional do nosso programa, Pequena História do Teatro. Na Pequena História do Teatro, vamos voltar a falar hoje de Bibi Ferreira, que mostramos no programa passado um excelente monólogo sobre as mãos que a Bibi Ferreira fez no programa do Jô Soares.
Ela prestou um depoimento rico. Eu pensei até por ser muito longo, de fazer um resumo deste depoimento, mas se fizesse, eu tiraria coisas preciosas, já que a vida de Bibi Ferreira é maravilhosa e muito extensa dentro do teatro brasileiro. Então, eu procurei dividir por capítulos este depoimento. No último programa que falamos sobre Bibi, nós falamos na sua infância, em que ela começou praticamente no berço, né, a trabalhar em teatro. Vamos dando continuidade um pouco ao depoimento da Bibi. E ela diz: aprendi as mesmas coisas que a mãe já tinha aprendido. Piano, francês e balé, que comecei bem pequenininha, mas não tinha qualquer aspiração em me tornar bailarina, mesmo tendo sido aluna de Maria Olenueva, uma das bailarinas mais importantes da época. Aos 7 anos, participei do elenco de várias óperas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aos 10, tocava um pouco de piano, inclusive composições próprias, e violino, mas não concluí os estudos deste instrumento. Mais tarde, toquei violino com a orquestra sinfônica. O trecho era pequeno, estudei por 4 meses e consegui. Eu também gostava de dançar e cantar em festinhas caseiras. Em uma dessas festas, César Ladeira me ouviu e me levou para a Rádio Marinque Veiga. Mas, apesar desse lado artístico, fui uma menina sem aspirações. Talvez porque minha mãe tivesse uma personalidade muito forte e resolvesse tudo por mim. Antes de eu tentar fazer qualquer coisa, minha mãe já havia resolvido. Fui criada assim, que fazer? Embora filha de ator, não pensava em ser atriz. Gostava mesmo de ver público, e fui, de ser público. Assistia a tudo, adorava cinema e teatro, mas não tinha interesse em me profissionalizar. Francisco Serrador era dono de todos os cinemas do Rio e, por ser muito amigo de minha avó, dava-lhe um talonário que permitia a entrada nos cinemas. Não perdia um filme. Para o teatro, tínhamos sempre convite. Procuro, desde pequena, ser uma pessoa muito alegre, bem disposta e de bem com a vida. Gosto muito dessa minha característica e acredito que ela me ajuda bastante na vida e na profissão. Creio que é daí que vem meu talento para a comédia. Papai certa vez escreveu uma carta a um amigo dizendo: estou ansioso pela chegada de minha filhinha Bibi. Ela está sempre tão alegre, chega do colégio toda contentinha. Isso prova que sempre fui assim. Como gosto de me divertir com a vida, criei uma personagem totalmente da minha imaginação, a quem chamo de minha filha mais moça, a Claudina. Ela é má, mas muito divertida, com ótimo senso de humor. Aparece raramente, apenas naqueles momentos certos em que tem a chance de dizer o que pensa. Por isso, sua presença é sempre cautelosa. Tive, inclusive, uma experiência curiosa. Não sou mística, mas quando morei em São Paulo, em Diadema, havia bem próximo de minha casa um bebezinho da minha casa, um convento. Certo dia, algumas freiras bateram na minha porta com um bebezinho oferecendo-o para adoção. Era uma menininha saudável. Pedi para pensar um pouco, contei para minha mãe e todos foram contra. Quando elas voltaram, eu disse que não havia como aceitar. Uns 8 ou 9 meses depois, encontrei as freiras e soube que o bebê havia falecido. Seu nome era Claudine. Comecei minha carreira por um convite quase impositivo de papai. Eu tinha, na época, 18 anos e papai resolveu fazer um teste. Ele me disse: quero que você participe de uma comédia que estou montando. Você terá que conseguir gargalhar. Se conseguir, o papel é seu. Fui para o palco e gargalhei o suficiente para ser aprovada por ele. Ganhei o papel. A peça era La Locandiera, um trabalho da comédia dell'arte, e a personagem que me coube foi Mirandolina, difícil de interpretar. Saí-me bem, recebi ótimas críticas. Com esta peça, viajamos para São Paulo, seguimos para o Sul e nos apresentamos em mais de 30 cidades do Brasil afora. Desde então, me dediquei ao teatro, sempre com o apoio da família. Acredito que me impulsionaram a prosseguir. Vovó
Irma, minha fã ardorosa, assistia a tudo que eu fazia e me apoiava muito. Em 1944, incentivada por meu pai, abri minha companhia de teatro, a Companhia de Comédias Bibi Ferreira, com um repertório vasto. Apresentamos mais de 20 espetáculos diferentes de comédia. Tivemos a sorte de ter atores maravilhosos, com os quais garantimos sucesso de público e crítica. Comigo estavam Francisco Moreno, Gracinda Freire, Graça Mello e Mary Gouveia, Cacilda Becker e Maria Della Costa, que estreou conosco. Madame Morrinot chegou a mim em substituição ao seu marido, que adoeceu. Gostei muito dela. Ficou anos em minha companhia, dirigindo diversos espetáculos até abrir a sua própria. Foi com o nosso convívio que ela aprendeu a falar português. Morrinot era francesa. Existiram diversas companhias brasileiras, mas manter uma em pleno funcionamento não é simples. A logística é muito complicada. Certamente por isso eles foram acabando. É inegável que escreveram um importante período no teatro brasileiro. Em 1946, fui a Londres estudar direção no Royal Academy of Dramatic Art. E como eu não poderia fazer curso em razão de compromissos já assumidos no Brasil, o embaixador do Brasil na Inglaterra solicitou à academia que eu assistisse às aulas como ouvinte. Foi uma experiência maravilhosa. Aprendi muito, toda a minha forma de encarar o teatro, de representar, de estar no palco, é bastante influenciada pelo estilo britânico. Sou disciplinada e é meu costume natural, especialmente quando estou trabalhando. Sou capaz de passar horas e dias seguidos estudando o mesmo texto ou canção, até concluir que está no tom certo. Na verdade, eu sempre tive disciplina. Não foi uma herança inglesa. Lá eu apenas me certifiquei de que esse é o caminho, sem o qual não se obtém resultados satisfatórios. E no próximo programa nós continuaremos com essa riqueza de depoimento de uma das maiores atrizes do teatro brasileiro, Bibi Ferreira. Vamos então às notícias, né? Com a Ivone Sol. Olá, uma super tarde para você que está assistindo os bastidores, a você que está aqui, né, nessa tarde gris de Petrópolis, uma tarde ensolarada, então, para você, e a você que nos assiste de tantos lugares do Brasil e também no exterior, através da internet, pelo site da TV Vila Imperial. A nossa agenda hoje, como todas as semanas, tem eventos maravilhosos e nós recomendamos porque são eventos que nós também participamos e acreditamos. Quinta-feira, por exemplo, é dia da Serenata Imperial. É um evento mensal que atrai turistas petropolitanos, turistas e petropolitanos para uma boa música sob a regência do nosso maestro Odir Simas. E essa semana eu fiquei sabendo que há uma possibilidade do nosso diretor aqui do programa, Ângelo Romero, estrear na Serenata. Parabéns aí, vamos fazer torcida. Se não for essa semana, será nas próximas, já que o Ângelo está se integrando ao grupo. E dando um pulinho em Salvador, onde nós já contamos com uma excelente audiência, eu quero convidar a você para assistir uma exposição do nosso querido amigo, a poeta, trompetista e artista plástico Andris Persson. O Andris, ele tanto pinta como através da tela, ele cria poesia ou pinta também através da poesia. É um trabalho integrado e muito bonito que ele faz. Está sendo exposto lá na Biblioteca Central dos Barris e o evento ocorre todos os dias, das 8 às 18 horas, sendo que ao sábado vai até o meio-dia e ficará lá até o dia 16 de setembro. E o Andris ainda nos confidenciou que deverá repetir o show de jazz, que ele também faz isso muito bem para os visitantes. E aqui em Petrópolis, no Teatro Mariano, nos dias 29 e 30, está acontecendo o espetáculo Evolução, de Tiago Freire. É uma peça muito interessante,
com um elenco maravilhoso. Nós já até anunciamos que começou, acho que desde o dia 15, salvo engano, mas esse final de semana estará todo o elenco e nós também estaremos lá prestigiando o nosso querido Tiago. Eu quero, neste momento, fazer um destaque para a palestra do nosso Ângelo Romero, apresentador aqui do programa, que neste sábado homenageou seu pai, o Abelardo Romero, que completaria 106 anos lá no Centro Cultural de Nogueira, que tem uma bela gestão do querido João Sérgio. E o Ângelo falou de toda a história deste homem que marcou no jornalismo, foi também um grande poeta, escritor, e teve convidados maravilhosos, como vocês estão vendo aí na imagem. Foi uma palestra realmente linda, feita pelo filho desta personagem, dessa pessoa tão importante na história do Brasil, porque ele teve uma grande atuação no meio jornalístico, inclusive trabalhou com o Assis Chateaubriand, segundo nos disse o Ângelo, e claro que nos diz a história. Bom, então a nossa agenda fica por aqui. Na próxima semana a gente traz mais para você. Vamos à nossa entrevista. Hoje, enriquecendo o nosso pequeno cenário, temos mais um belo quadro do meu amigo Marcos Costa, que é o fotógrafo oficial do programa, um grande amigo, historiador e pintor, como vocês estão vendo. Bom, agora vamos para Ivone Sol Entrevista. Pois é, compondo o quadro de grandes nomes da cultura petropolitana e do Rio e até e do país, hoje nós temos a honra, o prazer, o privilégio de receber aqui o escritor Gerson Vale. Gerson, que é baiano de nascimento e carioca e petropolitano por vivência e reconhecimento, acaba de receber o título de para a Academia Petropolitana de Letras, já é membro da Academia Brasileira de Poesia, lança também o seu livro, um livro muito interessante, que eu não vou dizer agora, vou dizer no decorrer do programa, juntamente com o Gerson. Nesse momento eu quero cumprimentá-lo por estar aqui, pelo título, mais um título recebido, e por esse livro maravilhoso. Gerson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, eu fiquei feliz quando você disse, Sol, eu sou baiano. Eu disse, o baile tem histórias da Bahia. Ele disse, eu nasci na Bahia. Me conta. Só nasceu, Gerson? Infelizmente, só nasci. Meus pais moravam na Bahia quando eu nasci. E moraram até 2 anos depois de nascer. De forma que os meus 2 primeiros anos foram em Salvador. Mas depois eles voltaram para o Rio de Janeiro. E o resto da minha vida toda foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Você que conviveu o tempo todo com cultura, com a música, com a literatura, com o teatro, mas tudo isso começou, a sua atuação começou exatamente no Rio, porque você mora em Petrópolis há alguns 28 anos. 28 anos. No Rio. Me conta um pouco da tua história no Rio de Janeiro. Bom, minha infância foi em Ipanema. Infância, mocidade, a juventude toda foi em Ipanema, que era um mundo totalmente diferente do que é hoje Ipanema, né? A minha Ipanema da década de 50, década de 60 e tal. A década de 60 começou a mudar. Inclusive, eu escrevi essa mudança de Ipanema num livro meu, que é uma novela, que chama-se A Novela de Ipanema. O subtítulo é Os Souvenirs da Prostituta, dando uma certa ambiguidade de a prostituta ser eu, né? A prostituta não sou eu, né? Eu sei. Prostituta é uma cidadã que aparece e que... daí só lendo o livro, né? É um livro contado pelos gatos, é uma ficção de um realismo mágico, meio como o do Gabriel Garcia Marques, esse tipo de coisa. E aí eu revejo a Ipanema, a transformação que teve Ipanema na década de 60, exatamente. Depois, me formei em Direito. Né, na Faculdade Cândido Mendes. E depois fui para a Europa fazer pós-graduação, fiz mestrado na França.
casei-me antes de viajar, aliás, e ao voltar fui ser professor da faculdade, em algumas faculdades. Professor, sobretudo, de Direito Internacional Público, que é a matéria que eu fiz mestrado. E depois, enfim, se contou dados sobre a vida, sobre a literatura que você estava querendo saber, sim, e arte, né? Eu tenho um contato muito grande com a música desde criança, praticamente. Em menino, a minha irmã tocava piano, estudava na Escola Nacional de Música, e morava perto da minha casa, lá em Ipanema, Nelson Freire, que é hoje em dia, na época já era, foi um menino prodígio. Né? E eu me tornei muito amigo dele, nós ouvíamos música juntos, íamos à discoteca pública legal, juntos, né? Lá na discoteca que existia na época, a gente ouvia em cabines de som, certa música clássica e tal. E eu sempre passei a frequentar o Teatro Municipal, esse tipo de coisa toda. Casei-me também com a Maria Francisca, ou Francisquinha, como é muito conhecida em Petrópolis. Uma querida, né? Que é pedagoga, né? Mas ela foi pianista antes, o pessoal aqui talvez não saiba. Quando eu a conheci, ela ainda estava desistindo praticamente do piano. Quando tinha tido já uma carreira desde garota, proeminente em piano, tinha tocado com orquestra, municipal, todo esse tipo de coisa. E era um ambiente que nós frequentávamos muito, esse ambiente da música clássica, de ópera, concerto, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, frequentei muito sempre, desde garoto também, o teatro falado, teatro comum e tal. Enfim, li muito sempre também, eu adorava ler, sobretudo. Não era de ler o que mandavam eu ler de colégio, não era esse tipo de coisa, não. Para mim, a literatura era um prazer, que começou com o Monteiro Lobato, quando garoto, e foi continuado, eu nunca deixei de ler e gostar de ler, e de escrever. E continua sendo um prazer, de escrever, né? Continua... Sendo um prazer, porque... Eternamente, para mim é um prazer, leitura é um prazer, quer dizer, eu leio por gosto. Não é para poder ficar sabendo disso, daquilo, aquilo. Agora, isso ocorre como consequência, né? A gente fica conhecendo. Eu fui censurada por dizer que muitas escolas tiram esse prazer da literatura. É verdade. Não é verdade? É verdade, porque eu acho você lê com aquela preocupação de responder, de comentar. Não tem coisa melhor do que ler por prazer e aquilo que quer ler, que gosta de ler. Me diz, e quando você começou a escrever? Eu me lembro que o primeiro poema que eu tenho guardado ainda era o Crepúsculo do Arpoador. Já começou com um título lindo. Eu tinha 12 anos, eu me lembro disso, que eu gostava muito de pegar a bicicleta e eu morava na rua de Mendonça, eu ia de bicicleta até o Arpoador, ver o crepúsculo, é uma coisa que eu gostava sozinho. Eu tinha um grupo de amigos lá na praia, mas esse tipo de passeio eu fazia sozinho e deixava a bicicleta, imagina, solta ali em cima das pedras do Arpoador e ficava olhando o crepúsculo. Depois, gozado, isso se tornou moda depois, mas eu fui pioneiro nisso. Pioneiro em escrever o crepúsculo e de uma forma Não, de ver o crepúsculo do Arpoador. Houve uma época, já muito posterior a isso, que as pessoas, inclusive, aplaudiam o crepúsculo do Arpoador e tal. Mas isso eu fazia em 1950 e pouco. Então, e algumas pessoas, mas que é lindo realmente, aquele lugar ali, só Salvador tem coisa tão bonita. O crepúsculo já é lindo por excelência. Mas naquele lugar, um ambiente, né? Como eu não conheço ainda, o Almir até me fala muito desse lugar. Mas eu comecei a escrever e fui escrevendo. No ginásio todo eu escrevia muito, peças de teatro, contos, poesia, tudo eu gostava de escrever. Na minha adolescência toda, né? E, enfim, e sentia que... Houve um momento que eu queria, talvez, ser um compositor, se me dedicar à música. Eu estava falando, inclusive, sobre essa amizade com o Nelson Freire, que ele começou a me ensinar alguns rudimentos de piano. E na adolescência eu cheguei a estudar um pouco de piano também, e cheguei a pensar em ser, não pianista não, mas ser compositor. Porque as ideias musicais sempre passavam para a cabeça, melodia, esse tipo de coisa. Mas, de repente, quando eu vi o trabalho que dava a formação de um músico, e da adolescência voltado a tantas outras coisas, a vida em Ipanema,
o próprio gosto pela literatura e tudo mais, eu preferi ser escritor a ser compositor, que não teria que estar tantas horas no piano fazendo exercício. Né? E você começou a publicar nesse período ou você demorou a publicar? Não. O problema daí é que eu me formei em Direito e depois casei, esse tipo de coisa, e a literatura não saiu de mim, eu continuei sempre escrevendo. Uma necessidade interior me faz escrever, é uma coisa curiosa. As ideias chegam em mim e eu fico meio aflito se não coloco no papel. Isso desde garoto, então isso continuou ao longo da minha vida. Mas tendo que trabalhar, tendo família, filhos, tendo responsabilidade no trabalho, esse tipo de coisa, não me dediquei à literatura profissionalmente, vamos dizer assim, se é que se dedica à literatura profissionalmente. Mas fui procurador da Funarte, Fundação Nacional de Arte, do Ministério da Cultura, durante muito tempo, que dava uma certa responsabilidade. Mas sempre chegava em casa à noite, sempre escrevia, nunca deixei de escrever. Foi quando eu estava na Funarte, mesmo em 81, que eu publiquei o primeiro... Não, eu publiquei o primeiro livro, foram de Direito, na década de 70, quando eu era professor de Direito. Publiquei 3 livros de Direito, sendo o que um chegou à 2ª edição, que, enfim, era um livro didático. Mas de poesia, o primeiro foi em 81, que eu fiz quando estava na Funarte, exatamente, que tinha, inclusive, alguns poetas, colegas lá na Funarte, pessoas até de certa projeção nacional, e que leram a minha poesia, me entusiasmaram, eu fiz meu livro, primeiro livro independente. Eu fazia parte, da época, de certa forma, dos poetas marginais. E você, não me relacionando aos poetas marginais, mas a tua história, já que você tem uma relação familiar também com o Luiz e o Arthur de Azevedo. Me conta. É verdade. Eu sou sobrinho bisneto dos dois irmãos, Aloysio Azevedo e Arthur Azevedo. Eles, a irmã deles, eles eram 4 filhos, eram 4 irmãos, né? Aloysio, Arthur e a terceira, me esqueci o nome, e uma delas era a Camila, que era minha bisavó. E eram muito unidos. Eram muito unidos, que eles, a infância deles em São Luís do Maranhão tornou eles muito unidos por uma série de fatores que não adianta eu contar aqui, que seria uma história prolongada, uma história muito bonita, aliás. Uma história muito bonita, mas prolongada. O Arthur saiu logo jovem, vindo para o Rio de Janeiro, exatamente por causa da mesquinhez do meio e tal, provinciano. E o Aloysio veio logo atrás por causa do Mulato, que ele escreveu quando tinha 20 anos, e que a população, que a sociedade malhou o Mulato que ele escreveu como sendo um livro contrário às ideias e tal, preconceituosas que se tinha lá, esse tipo de coisa. E veio para o Rio de Janeiro. Os dois fizeram vida no Rio de Janeiro. E a minha bisavó sempre com muito contato com eles. Meu pai, quando nasceu, seria afilhado do Aloysio Azevedo, por isso meu pai se chama Aloysio, inclusive. Mas foi afilhado do Arthur, porque o Aloysio, na época, estava na Argentina como diplomata. Enfim, é essa ligação. E na família, muita gente escreve. Essa minha bisavó escrevia também e passou esse gosto de literatura para os filhos. Você já traz do sangue isso. Agora me conta... Não sei se isso é do sangue, mas enfim, uma tradição na família. Né? Tem o tio que escreve, tem meu irmão mais velho escreve, foi jornalista, é hoje aposentado, e sempre contista também, conhecido, até Aloysio Vale. O nome Aloysio continuou na família. Agora me fala do dramaturgo, através dos teus trabalhos, inclusive a ópera Olga, que vocês escreveu o libreto e que eu pude assistir um pouco pela internet, mas que já deu para saber o quanto foi um grande espetáculo. Mas deixa que você fale sobre isso. Essa minha ligação entre música e literatura, né, fez, e meu gosto pelo teatro, fez com que eu sempre escrevesse, como eu falei, desde a época de ginásio, escrevia peças de teatro, que tinha um grupo até de colegas que escrevíamos peças de teatro e levávamos entre nós mesmos as peças que escrevíamos. Coisa muito amadorística, evidentemente, mas no amadorismo levado a sério, porque nós líamos muito, frequentávamos o teatro e fazíamos, às vezes, cursos sobre teatro, procurando sempre nos atualizarmos sobre o teatro existente da época e tudo mais. Eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com o Teatro Absurdo de Ionesco, naquela época estava aparecendo, e Nelson Rodrigues, e todo esse tipo de coisa.
Mas isso, então eu escrevia para teatro. E como eu gostava muito de música, minhas peças naturalmente precisavam de complemento musical, vamos dizer assim. Eu, muitas vezes, eu colocava anotações, rubricas dizendo, nesse momento deve entrar tal peça. Como eu sou ligado à música clássica, eu colocava o compasso tal da música tal e tal. Era uma coisa meio sonhadora, não tinha... Né? Mas isso me habituou a escrever pensando na realidade da música. E também eu sou muito ligado à ópera, desde de garoto eu gostei sempre muito de ópera. Né? E tive vontade de escrever ópera. Aliás, quando eu tinha uns 14, 15 anos, ainda pensava que talvez fosse ser compositor, eu escrevi um libreto, que era a grande estiagem de Gondim da Fonseca, que fala de uma grande seca no Nordeste. Enfim, era uma tragédia e tal, que passaram no Nordeste. Eu cheguei a escrever, inclusive, para piano naquela época, eu ainda pensava que podia ser compositor, mas escrevi no piano só. Um prelúdio que era em ritmo de baião, curiosamente. Que bacana. Mas enfim, isso daí fez com que eu tivesse essa vontade. Quando eu era assessor jurídico da Funarte, daí na Funarte tinha o Instituto Nacional de Música, que tem grandes compositores brasileiros, começou a Balos Nobre, depois Ailton Escobar, Hernani Aguiar, que inclusive é o compositor petropolitano, Ricardo Takuchian, e, enfim, grandes compositores trabalhavam lá no Instituto Nacional de Música. E eu me tornei amigo de todos eles porque eu gostava de conversar sobre música e eles gostaram de ver alguém, um advogado, que conversava sobre música. Né? E daí eu comecei a mostrar textos meus e tal, e daí começaram a escrever música com meus poemas. E eu comecei a escrever textos para teatro, para que fosse... E, fora isso, também eu fiz um curso também, são tantas histórias assim que a gente fala, com o Jorge Antunes, que foi o primeiro compositor de música eletroacústica do Brasil, na década de 60, eu fiz um curso com ele de eletroacústica. Cheguei até a fazer um fundo musical de um filminho, de um curta, que era com música eletroacústica, que é adições eletrônicas, esse tipo de coisa. E o Jorge se tornou muito meu amigo, E, na década de 80, ele me perguntou se não queria fazer um libreto para Olga, que ele estava apaixonado pelo tema da história da Olga Complete e tal. E daí nós recebemos nós entramos com o pedido para Viter, que era um prêmio nacional que existia para a arte, para recebermos uma bolsa para escrevermos a Olga. E ganhamos. Daí escrevemos a Olga, na década de 80. Bem antes de existir o filme. Interessante, se pensava nisso. Escrevemos a Olga na década de 80, e que foi estreada em 2006 no Teatro Municipal de São Paulo, e agora, esse ano, foi levado pela segunda vez no Teatro Nacional, em Brasília, com um grande elenco, uma grande montagem. É um espetáculo fantástico. É maravilhoso. Nossa, maravilhoso, sobretudo pela direção, por grandes atores e cantores, regentes excelentes, tanto em São Paulo quanto em Brasília. E o grande diretor cênico, das dois, foi o mesmo diretor, que é o William Pereira, que é uma pessoa maravilhosa. E ainda há uma pretensão de, quem sabe, no Teatro Municipal do Rio, não é? Não, do Rio e outras partes. A gente acha que o Olga está com a sua carreira própria, como qualquer outra ópera. Foi lançada, agora ela deve ter. Gerson, aqui no nosso quadro só tem uma coisa que me incomoda todas as vezes. Quando eu começo a conversar, o tempo acaba. E eu estou sendo informada agora que já está terminando nosso tempo, mas eu tenho quantos minutos? 1, 2, 3? 1 minuto? Não dá nem para me despedir. Teve também, você escreveu também um libreto, Noite de Iemanjá. A Noite de Iemanjá. A Noite de Iemanjá eu escrevi antes da Olga. E é para um compositor de Niterói, chamado Aldemar Brígido, e que eu quero ver... Eu mostrei agora a partitura para o maestro Paulo Afonso, aqui de Petrópolis, que está revendo, passando para o computador a partitura que estava em manuscrito, e vamos ver se a gente consegue levar em Petrópolis. Ai, que bom. A gente faz voto de que realmente isso aconteça, é um trabalho bom. 1 minuto de... Tá bom, então. Olha, gente, eu fico muito sentida. Eu espero que a gente ainda possa te receber aqui para falar mais. Mas eu quero encerrar parabenizando pelo teu livro. O livro é Dentro da Mata Densa, um livro que eu já comecei a ler. Estou adorando, né? Recomendo. Onde que pode se encontrar o livro, quem tiver interessado, Gerson?
Eu realmente não sei. É da editora Ibis Libris. Ah, você... Com a Ibis Libris pode encontrar. Pronto. Ibis Libris. Certo. Ou então para mim, diretamente. Diretamente, através do teu contato. E quando você tiver em alguma editora ou livraria aqui em Petrópolis, passa para a gente que a gente divulga. Muito obrigada pela tua participação aqui. Obrigado a você. Viu? E parabéns por todo esse currículo lindo que você tem. A gente volta na próxima semana. Ah, tá certo. Então, ainda tenho... Ah, que bom. Então, vamos terminar fazendo uma coisa que eu queria fazer. Te prestar homenagem com as imagens da tua posse, que nós assistimos e registramos aqui na Academia Petropolitana de Letras, na Casa Cláudio de Souza. Né? Tá vendo? O Gerson recebendo, né, o título de acadêmico, de mais um título, já que você também é da Academia Brasileira de Poesia, e tem tantos prêmios, não é? Eu li, é um currículo grande, gente. Seria um programa inteiro para nós falarmos com o Gerson e seria muito pouco. Então, justamente no período de lançamento da posse, foi lançado o livro Dentro da Massa Densa. Que é o quinto livro de poesia. Pode dizer, o quinto livro de poesia. É o quinto livro de poesia meu, quinto livro de poesia. Eu tenho outros livros de prosa, de ficção, né? De poesia, esse é o quinto. É o quinto, um livro muito bonito. Então, agora eu estou tendo a felicidade de ganhar mais um tempo. Então, tá. Vamos, já que temos tempo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que começou, aliás, estava aqui para começar desde o início, eu queria ouvir tua opinião. Você que começou assistindo e escrevendo para teatro há tanto tempo, hoje, como que você vê o teatro nos dias atuais, Gerson? É uma pergunta para responder em pouco tempo difícil. Porque o teatro realmente, como todas as outras artes, estão passando por um momento de transformação muito grande, radical. Transformação que começou no século XX a aumentar, né? Quer dizer, a evolução do tempo faz com que as gerações sempre vão suplantando ideias e modificando formas e tal, criando escolas. Mas essas transformações no século XX, tanto da arte plástica, como da poesia, quanto na música, como do teatro... Em todas as artes. Em todas as artes, foi muito radical. Chegou ao ponto que, hoje em dia, o teatro autoral, enfim, que nem podia se imaginar teatro autoral, todo teatro era autoral. Hoje em dia se pensa até em coisa similar, como se fala em cinema autoral também, teatro, que normalmente... o teatro foi levado para um caminho que é os grupos que fazem a peça, vamos dizer assim. E o autor, que se for morto, coitado, esse não é respeitado nada. Se levar mulher, é muito bom que o diretor é que faz a peça que ele quer em cima de mulher, ou qualquer outro escritor morto, né? Mas, enfim, e sendo vivo também a colaboração é tão intensa entre direção e mesmo até grupos como um todo, que isso modifica muito. Enfim, falar pouco sobre isso seria superficial, seria, inclusive, caricato. Eu não sei, não poderia dizer com poucas palavras. Sem contar que tem também muita questão comercial hoje, né? O comercial sempre houve, né? Comercial de baixa qualidade sempre houve. Mas isso não é o maior problema, não. Eu acho que o comercial é o mais tradicional que tem hoje em dia. E o stand-up, você gosta? Perdão? As peças que ocorrem hoje, está muito essa questão do stand-up, do monólogo, mas que tem o humor e que hoje é muito apresentado, inclusive... Isso não é novidade nenhuma, desculpe. Não é novidade. Mas você, como você vê isso? Sempre existiu. Gosta também? O quê? De monólogos? Sim. Não é o monólogo tradicional. É o stand-up, que é aquele com todo o espetáculo, que envolve o humor, que hoje tem acontecido muito aqui em Petrópolis, por exemplo, com atores que se destacam em alguns programas de humor da Globo e, de repente, faz... Teatro existe sob diversos níveis, como música existe em diversos níveis, né? Quer dizer, isso não vejo por aí, quer dizer, eu não posso dizer sobre esse tipo de espetáculos, assim, não vejo por aí. O que é bom, o que é ruim, é ruim. Em qualquer segmento, música, que eu falar, eu gosto de música clássica, eu gosto de música popular, eu gosto de música boa. Música boa, gostei da tua Como opinião. teatro, eu gosto de teatro bom.
Agora, que é raro encontrar, é. Mas que bom que ainda existe, ainda existe. Claro que existe inclusive em pequenos grupos que hoje não tem nem tanta sobretudo em pequenos grupos que não tem repercussão, esse tipo de coisa, existe mais. Agora sim, eu vou me despedir de você, ganhamos esse tempo, que bom, e chamar o nosso Ângelo Romero. Quero agradecer a vocês pela audiência e só a entrevista volta na próxima terça-feira no programa Bastidores. Até lá. Bem, concluindo o nosso programa, nós vamos para o nosso tradicional quadro, né, Teatro em Gotas. Me parece que houve um problema na técnica. Então eu convido vocês, meu telespectador querido, para assistir para o nossa Serenata Imperial na quinta-feira, às 8 da noite, lá no Cristal, Palácio de Cristal. Vai ser uma programação muito interessante, porque a Serenata Imperial vai homenagear Dominguinhos, saudoso Dominguinhos, que deu continuidade à arte, ao trabalho do mestre Luiz Gonzaga. Então, ficamos devendo a você, telespectador, por um problema técnico, a nossa cena do Teatro em Gotas. Fica para a próxima semana. Eu desejo uma semana não como a de hoje, uma semana ensolarada, e esperando que vocês tenham gostado do nosso Bastidores. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.